Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu vou falar de intervalo de confiança para a média populacional com variância sigma ao quadrado conhecida. Então aqui a variância da população ela é conhecida. A gente pode dizer aqui variância conhecida ou desvio padrão conhecido, né? Por quê? Quando a gente conhece um, automaticamente a gente tem a informação, né, o valor do outro. E na realidade o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a gente conhece um, automaticamente a gente conhece o outro. Beleza? Então, neste vídeo eu vou resolver uma questão, mas eu vou falar como que funciona, né, o intervalo de confiança para a média populacional, no caso aí do desvio padrão ou da variância populacional conhecida. Eu vou direto aqui já para a questão, e nessa questão aqui, né, que é uma questão aí dessa banca FGV, é até uma questão aí da prova para a Receita Federal, e ele pede aqui o intervalo de confiança. Então, vamos ler aqui primeiro a questão, depois eu vou falar sobre a parte teórica aí envolvida, né, no intervalo de confiança. Uma amostra aleatória de tamanho n igual a 64, então esse é o tamanho, é o n, né, tamanho da amostra, de uma variável aleatória suposta normalmente distribuída com média desconhecida μ, essa é a média da população, e variância 100, foi observada e revelou uma média amostral igual a 44,65. Então aqui a gente tem duas coisas, né? Primeiro que isso daqui é a variância, né? A variância da população é essa letra grega aqui, sigma ao quadrado, né? Nós temos aqui o sigma e ele é ao quadrado. Essa é a variância. E aqui ele diz que a média amostral é igual a 44,65. Pessoal, a média amostral a gente representa por x barra, certo? E a média da população é essa letra grega μ. Todos os parâmetros da população, todos não, a maioria, né, dos parâmetros da população, a gente representa por letras gregas, né? Olha, a média é o μ, a variância é esse sigma ao quadrado, né? O desvio padrão é só o sigma. E quando a gente tem parâmetros da amostra, a gente utiliza aí letras latinas. Por exemplo, a média amostral é o x barra. Beleza? Então, continuando aqui com a leitura. Lembrando que se Z tem distribuição normal padrão, aí ele informou aqui uma probabilidade. Ó. Então, se Z tem uma distribuição normal padrão, a probabilidade do Z ser maior que menos 1,96 e menor do que 1,96, isso é igual a 0,95. Isso daqui que ele colocou é exatamente o intervalo de 95% de confiança, tá vendo? A probabilidade do Z variar entre esses dois valores aqui, menos 1,96 e 1,96, ele está dizendo que é 95%. Só que ele colocou aqui o valor no sistema decimal. E é exatamente o que ele quer, né? O intervalo de 95% de confiança para μ, que é a média populacional, será dado por, e a gente tem aqui os intervalos, né? O item A, de 42,2 até 47,1, aí tem o B, 41,2 até 48,1 e assim vai. A gente tem aí todos os 5 intervalos, né? As 5 alternativas e uma delas vai ser a alternativa correta. Vou pegar aqui, olha, um desenho e esse desenho aqui
é o da curva normal padrão, né, que a gente chama de distribuição Z, tá? Curva Z, curva da normal padrão. E aqui, pessoal, nessa curva, esse intervalo que ele deu aqui de 95%, né, essa probabilidade aqui, vou desenhar aqui mais ou menos, ó. Desenhar aqui mais ou menos, isso daqui vai ser menos 1,96. Vou criar um intervalozinho de menos 1,96 até 1,96. Então, como essa curva ela é simétrica, eu vou tentar colocar aqui mais ou menos, né? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1,96. Esse intervalo aqui é exatamente essa probabilidade que ele colocou aqui, ó. O Z está variando de menos 1,96 até 1,96. Existe uma tabela que é de área central e existe tabela que a gente tem área da cauda, né? Mas eu vou colocar uma aqui da área central. Esse valor aqui no meio é o valor zero, tá? A distribuição normal padrão, a média dela é zero, porque ela fica centralizada aqui. Como aqui ele quer um intervalo, né? Esse intervalo que vai desde menos 1,96 até 1,96, ele está dizendo que é 95%. Então, significa que essas áreas aqui, olha, as duas áreas que eu quebrei aqui próximo da área central, né? Essas duas áreas centrais aqui, é metade de 95 aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo a outra metade. Então aqui, na verdade, olha, isso daqui é 0,475, né? Porque 0,95 dividido por 2 dá isso aqui, ó. E aqui também é 0,475. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque, teoricamente, olha, esse valor aqui, 0,475, é um valor que fica no meio de uma tabela da distribuição normal, quando a gente tem uma tabela de área central. E quando você olha esse valor aqui no meio da tabela, você vai observar que a coluna e a linha, juntando o valor da coluna e da linha, o cruzamento, né, onde tem esse 0,475, você vai enxergar esse valor aqui, que é o valor de 1,96. Tá? E esse valor aqui é o que a gente chama de Z de alfa. Esse valor aqui, ó, é o que a gente chama de Z de alfa sobre 2, ou Z de C, né, que é o Z crítico, Z tabelado, tá? Chamado de Z crítico também. Por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, qual é a fórmula que a gente tem do intervalo de confiança? A fórmula do intervalo de confiança é assim, ó. Eu posso escrever isso aqui. É a média, ó, eu vou estimar o intervalo de confiança para a média da população. Eu vou utilizar a média amostral, que é esse 44,65 aqui para estimar. Então, esse intervalo de confiança é a média da amostra, mais ou menos, né? Para mais e para menos. Né? Então, aqui, o limite inferior eu vou subtrair e o limite superior eu vou somar. Essa partezinha aqui, que é o Z tabelado, que é esse valor aqui, ó, tá? Quando a gente tem 95% de confiança, o valor de Z tabelado é exatamente esse valor que ele deu aqui, que é a variação do intervalo aqui de menos 1,96 até mais 1,96. Ou seja, esse valor aqui ele já deu pronto na questão. A gente não vai precisar olhar isso na tabela, né? Até mesmo porque na questão não tinha tabela, na prova não tem a tabela. Tá? Então aqui a gente só vai utilizar esse Z.
Em alguns casos eles colocam só o z, tem casos em que eles colocam z de alfa sobre 2, mas é o valor z tabelado, certo? É o valor z tabelado. Então a fórmula é a média amostral mais ou menos esse z tabelado vezes... Aí a gente tem um quocientezinho aqui. Esse quociente aqui, o numerador dele é formado pelo desvio padrão, certo? É o desvio padrão aqui, ó. Tá? Isso aqui é o desvio padrão. Que no caso aqui o desvio padrão vai ser 10, né? Porque a variância é 100, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Tá? Então o desvio padrão aqui que a gente vai utilizar é o valor 10. Tá? E aqui no denominador dessa fórmula, o que vai aparecer é a raiz quadrada de n. Por isso que ele deu aqui no n, olha, ele deu aqui no n um valor que tem raiz exata, tá vendo? A raiz quadrada de 64 é 8. Então é isso daqui que a gente vai calcular. Na verdade, né, esse intervalo de confiança, ele é colocado assim, né? Você pode colocar ele assim, ó. É a média menos esse valor aqui. Isso aqui é também chamado de erro padrão, tá? Esse valor aqui, ó, tá? Esse aqui é chamado de erro padrão, ó. Esse z de alfa sobre 2 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n, tá? Chamar de e aqui, ó. Então, na verdade, esse intervalo é a média menos o erro padrão. Vou colocar um ponto e vírgula, que ele até colocou ponto e vírgula aqui também, tá vendo? E aqui é a média mais esse erro padrão, tá? Fecha o parênteses aqui do intervalo. Então, esse aqui é o intervalozinho que a gente vai procurar. Então, na realidade, o que a gente precisa calcular é só esse erro padrão aqui, ó. Vou pegar aqui, então, o erro padrão é o z de alfa sobre 2, que é o z tabelado, é exatamente isso aqui, 1,96. Vezes, aqui, pessoal, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 100 é 10. Certo? A raiz quadrada de 100 é 10, porque aqui é desvio padrão, certo? E o que ele deu no problema é a variância. E aqui é a raiz quadrada de 64. Ou seja, fazendo aqui, nós temos 1,96 vezes 10 dividido por 8. Pessoal, esse erro padrão aqui, então, é 1,96 vezes 10, isso aqui dá 19,6, não é isso? 19,6. Então, aqui na realidade é 19,6 dividido por 8, né? Porque eu multiplico aqui. Agora, eu vou dividir isso daqui por 8, certo? Vou dividir isso por 8. Vou fazer essa conta aqui. 19,6 dividido por 8. Vou igualar o número de casas decimais aqui, ó. Agora, como eu tenho o mesmo número de casas decimais, vou eliminar a vírgula aqui. Isso é a mesma coisa que 196 dividido por 80. Isso daqui dá por 2, né? 2 vezes 80, 160, sobra 160, sobra 36, né? Certo? Sobra 36, vírgula, vou acrescentar um zero aqui. Isso daqui dá 4, né? 4 vezes 8, 32, ó. Dá por 4. 4 vezes 8, 32. Então, isso daqui é
4 vezes 80, 320, sobra 40. Já estou na parte decimal, só acrescentar um zero aqui. E agora dá 5, né? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 80, 400 para 400, nada. Então, na verdade, quanto que deu o erro padrão? 2,45. Beleza? Então, quem que é o intervalo de confiança, pessoal? O nosso intervalo de confiança aqui é a média. Quem que é a média? 44,65. 44,65 menos o erro padrão que eu acabei de descobrir, que é 2,45. Ponto e vírgula. A média, 44,65 mais 2,45. Fecho aqui o intervalo. Se a gente fizer essa continha básica aqui, né? 44,65 menos 2,45 vai dar exatamente isso aqui, ó, 42,2, tá vendo? 42,2, ponto e vírgula. E se a gente somar isso daqui, você vai observar que vai dar 47,1. 47,1. Então, o intervalo de confiança, pessoal, é o que a gente tem aqui na alternativa A. Beleza? Então, olha, essa parte de estatística, né, de intervalo de confiança, que você tem que saber essa teoriazinha aqui, né, que quando ele fala aqui que o intervalo tem 95% de confiança, é porque aqui tem 0,475 do zero até o valor de z, e de menos o valor de z até zero tem a outra metade desse valor aqui do intervalo de confiança. Como a metade de 95 é 47,5, né? 95%. Né? Tá aqui o 95%. Tanto faz aqui em percentual como em decimal. É a mesma coisa, só que aqui eu peguei a metade do valor decimal, dá 0,475. Mas isso aqui, você só precisaria saber que o valor de z que você vai utilizar é esse daqui que está sendo dado aqui, ó, 1,96, certo? Esse é o valor de z. Você tem que saber assim, da teoria, só porque se ele vier informando, né, neste padrão aqui, você tem que saber que o valor de z tabelado, né, o z crítico é esse valor aqui. Tá? Por isso que eu peguei aqui, ó, 1,96, que é esse valor crítico aqui do z. E o restante das informações, né, você tem que saber essa fórmulazinha aqui, né, que o intervalo de confiança é sempre a média mais ou menos o erro padrão, né? E esse erro padrão aqui é dado por isso, né? O z tabelado vezes o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Isso sempre que a variância ou o desvio padrão da população for conhecido, viu, pessoal? Ok? Beleza? Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Pessoal, se inscreva aí no canal, dê uma força aí para o nosso canal, ative aí o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à estatística, matemática, raciocínio lógico, pode deixar aí nos comentários aí, tá? Deixe nos comentários aí que eu respondo vocês. Beleza, pessoal? Então, bons estudos a todos aí e até o próximo vídeo.